A depressão afeta 332 milhões de pessoas no mundo, segundo dados divulgados pela OMS em 2015. O que é depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica capaz de causar inúmeros sintomas, sendo físicos ou psicológicos. O sintoma mais comum é uma profunda tristeza, porém nem toda tristeza está necessariamente relacionada a um quadro de depressão. Eu não sei se eu posso afirmar que eu já tive depressão, só que eu sei que antes era uma pessoa, hoje eu sou outra. Eu me chamo Alexander e estou aqui para contar o meu testemunho para vocês. Pessoal, como eu já falei, de acordo com alguns dados, a depressão é algo muito atual, é muito presente hoje em dia no mundo e na sociedade. Tenho quase certeza que você deve conhecer alguém que já passou por depressão ou passa, porque hoje é muito comum, ainda mais depois da pandemia aí, né? Só que muitas pessoas a gente vê que sofrem de ansiedade, crises, depressão e etc. Eu tenho uma história de vida um pouco parecida, talvez. Como eu disse, eu não sei se eu posso afirmar com certeza que eu tive depressão, só que eu sei que minha vida era totalmente diferente do que é hoje. E eu vou estar aqui contando a minha história de vida e como que eu cheguei até aqui. Mais ou menos com uns 12, 13 anos, eu não me lembro exatamente a idade, só que eu sei que bem jovem assim eu passei por uma situação difícil, que eu falo que foi depressão. Por quê? Vocês vão entender ao longo do vídeo. E aí, desde pequeno, eu percebia que eu era diferente das outras crianças. Tipo, eu até tava ali jogando futebol com elas, ou ali no meio, só que eu percebia que tinha algo diferente, né? E minha mãe também percebia, tal, minha família percebia que eu não tava muito bem. E uma época me colocaram num psicólogo, né? Eu de início não gostei muito da ideia, eu achei que, tipo, psicólogo é negócio de louco, esse negócio aí, eu não gostei muito da ideia, só que foi bom, né? Era uma mulher que me atendia e ela fazia perguntas, a gente desenhava, jogava alguns jogos e foi bom durante o tempo que eu fiz. Porém, eu não continuei muito tempo, eu saí. Não sei se foi, eu não lembro agora se foi por falta de dinheiro ou qualquer outro motivo, eu só sei que eu acabei saindo, tipo, eu meio que não terminei, vamos dizer, o psicólogo, assim, eu fiz ali um tempo e eu parei. A psicóloga não tinha me diagnosticado com depressão, só que mesmo depois que eu saí, eu percebi que eu ainda não estava totalmente bem. Tipo, foi bom, não tô dizendo que não resolveu por completo, ou que psicóloga não presta, não é isso, mas eu fiz um tempo e eu acabei saindo. Depois que eu saí, beleza, continuei minha vida como antes. Ia pra escola, jogava futebol, ficava em casa. E eu lembro que quando eu era assim, eu, tipo, ficava angustiado direto. Tipo, dias de domingo, dias que não eram muito, às vezes, ensolarado também. Tipo, um dia meio nublado, chuvoso. Sempre me deixava mais triste, tipo, eu não sei exatamente porquê, né? Às vezes eu chorava, às vezes eu tinha dificuldade para dormir, né? Minha mãe às vezes tinha que me dar água com açúcar e tal. Mas eu lembro que o maior sintoma que eu passei foi a questão da culpa, né? Uma culpa constante, como se fosse um peso, tipo, na minha cabeça. Uma vez, uma amiga da minha mãe, se eu não me engano chamada Camila, convidou a gente para ir na igreja dela. E aí a gente foi na igreja dela, né? É uma igreja evangélica, mesmo a maioria da minha família sendo católica. A gente foi nessa igreja, eu diria que foi um culto ali normal, tal, teve louvor, teve a palavra. Porém, no final, no caso a pastora que estava pregando, ela estava chamando umas pessoas lá na frente para orar por elas e para entregar alguma palavra, vamos dizer, de Deus, sabe? Tipo, uma revelação, etc. E aí, ela me chamou, né? Ela chamou outras pessoas, mas teve uma hora que ela me chamou, né? E eu, ali bem jovem, eu fui lá na frente. Não era uma igreja grande, era uma igreja pequena, em termos de estrutura. E eu fui lá na frente. E aquela mulher, eu não me lembro exatamente esse dia, só que eu lembro que ela revelou, ela falou pra mim que eu tinha depressão. Ela falou ali. E pra mim aquilo só foi uma confirmação daquilo que eu meio que já sabia que eu tinha. Eu não sabia exatamente o que era depressão, ou enfim, só sei que ela falou ali pra mim e eu sabia, né? Tipo, só foi uma conclusão, vamos dizer, pra mim. Mas ela nem me conhecia, tipo, é a primeira vez que eu tinha ido na igreja dela. E aí, ela orou por mim e tal, beleza, eu voltei pro meu lugar. Eu lembro que eu voltei esse dia muito feliz, né? Porque eu pensei assim, poxa, eu tô curado e tal. Só que a gente continuou indo algumas vezes na igreja dela. A gente foi 1, foi 2 vezes, foi algumas vezes, não sei quantas. E
A questão é que toda vez que eu ia, essa mesma pastora, no final do culto, quando ela chamava algumas pessoas para ir lá na frente, ela me chamava também. E eu, beleza, eu ia. E aí ela sempre falava que eu tava com depressão, tipo assim, é como se eu não tivesse sido curado. E eu, beleza, ela orava por mim e beleza. E a próxima semana, que eu lembro que era dia de terça que tinha esses cultos, nós íamos de novo. E eu ficava a semana inteira bem ansioso, bem, tipo, um pouco angustiado pra chegar terça-feira. Não que eu quisesse ir, é como se eu não quisesse ir, porque eu sabia que se eu fosse, eu provavelmente eu seria chamado lá na frente. Eu vi nessa igreja que Deus é real. Eu vi nessa igreja que Deus não é um conto de fadas, algo distante, que, Deus, tá ligado, lá no céu. Não, eu vi que Deus é real, que Ele conhece o nosso coração, que Ele sabe o que a gente passa, conhece, sabe, as suas dificuldades. Eu vi que Ele é muito mais perto, presente do que eu imaginava. E aí entrou a pandemia, fechou a maioria das igrejas, né? Eu não tinha muita oportunidade de ir nas igrejas assim, porque eu era pequeno, minha mãe não deixava, não era pequeno assim, mas tipo assim, minha mãe não deixava eu sair sozinho assim pra rua, direto, como hoje em dia, e as igrejas fecharam, então não tinha como ir mais na igreja. E também a gente tinha parado de ir um pouco, porque por conta da pandemia, mas também por conta a gente dependia de carona pra ir e tal, às vezes, pagava Uber. Mas a gente meio, vamos dizer, eu, minha mãe e meu irmão que a gente ia, né? A gente meio que deu uma parada. Só que como eu disse, eu vi nessa igreja que Deus é real. Eu vi que Ele é presente, que Ele realmente vive, sabe? Porque, tipo, a minha criação na religião católica não foi muito firme. Tipo assim, eu fiz catequese, só que eu não completei a catequese. Eu só comecei e não ia porque eu faltava demais. E as pessoas que moravam junto comigo na minha casa nunca eram muito de frequentar, pelo menos na época que eu era jovem, não era. A gente ia de vez em quando, nos domingos e tal, mas não era algo constante. Então, eu não sabia muito sobre religião, sobre a igreja, ou sobre Deus. E aí, eu comecei meio que buscar Deus em casa mesmo, já que eu não podia ir na igreja, eu comecei a buscar em casa. Como? Eu comecei a orar em casa, tipo, na quarentena, né, que tava, tipo, realmente tudo fechado, a maioria das coisas fechadas, eu não podia nem sair de casa, que eu tinha muito tempo livre em casa, muito tempo livre, e eu resolvi ler a Bíblia. Eu resolvi pegar e começar a ler a Bíblia. Eu confesso, eu tô lendo até hoje, eu ainda não terminei, só que eu comecei a ler na quarentena, sabe? Eu comecei de Gênesis, eu fui conhecendo melhor, eu fui continuando orando e aprendendo a ter momentos devocionais com Deus, ter momentos a sós com Deus, de me relacionar com Ele. Tipo, nessa mesma casa que eu tô gravando esse vídeo, no quarto aqui do lado, eu tinha um horário ali no dia que eu separava, era tarde normalmente, eu ia pro quarto, eu fechava a porta, eu lia a Bíblia, eu orava, mas eu não sabia quase nada. Tipo, eu lembro que quando eu comecei a não saber exatamente o que era capítulo, versículo, eu sabia muito pouco. E eu fui buscando a Deus, fui aprendendo, e aí a gente se mudou para uma outra casa, do lado do Colegial, para quem conhece, para quem é de Londrina. E aí lá, na rua da minha casa ali, tinha uma igreja. E eu aí tava voltando a liberar, né, tipo, abrir as igrejas. E eu tava assim, buscando, conhecendo a Deus. E eu sabia que eu devia frequentar uma igreja, eu acho, sabe? Acho que seria melhor. E aí eu comecei a frequentar. E aí o meu tio, como eu disse, a maioria da minha família é católica. Só que esse meu tio, Lucas, ele é evangélico. E ele me convidou para ir na igreja dele, Brasil para Cristo. Aliás, esqueci de falar, essa igreja na rua da minha casa era evangélica também. Porque depois que eu comecei a buscar Deus, resolvi seguir esse caminho mesmo, eu resolvi ir para a igreja evangélica, porque eu acho que eu me adaptei melhor. E alguns outros motivos, eu acho. Fui na igreja do meu tio, comecei a frequentar, e eu me adaptei melhor, resolvi ficar nela, que é a igreja que eu tô até hoje. E eu comecei nela em 2021, no comecinho de 2021. É um resumo, tá, gente? Porque, tipo, é anos, uma história de 3 anos. Então, tipo assim, é longa, eu só tô resumindo cada etapa. E por que eu tô falando isso? Porque, gente, talvez eu não consiga expressar nesse vídeo, só que minha vida, ela era totalmente diferente. Tipo, ela era muito... Tipo, eu ficava só no quarto, jogando joguinho, às vezes jogava futebol. Já errei demais quando eu era criança. Tem pessoas que até chegam em mim e falam: você lembra quando você fez isso? Eu nem lembro.
eu fazia tanta coisa errada, e, tipo, eu era criança, eu nem lembrava, e eu percebo que eu era muito imaturo, sabe? E cada dia eu tô sendo transformado, eu tô sendo uma pessoa melhor, eu diria, sabe? Uma pessoa mais calma, uma pessoa que perdoa talvez mais, que ama mais, que dá mais atenção para outras pessoas. Eu antes era um filho bem rebelde, não gostava de ajudar na limpeza de casa nem nada. E eu tento hoje em dia pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas à minha volta, porque hoje em dia tem muita gente que precisa, às vezes pessoas com problema na família. E também porque, não esqueci de contar, teve uma outra igreja que eu fui também, uma outra mulher lá usada por Deus, que estava entregando palavra para as pessoas e orando pelas pessoas. E ela veio até mim, ela veio até minha mãe também, tal, que estava no culto. Só que quando ela foi falar comigo, eu não me lembro exatamente o que ela falou no começo. Só sei que no final ela falou que eu iria pregar. E eu lembro que eu saí desse culto um pouco chateado. Aí eu até falei pra minha mãe, mas eu não quero pregar, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer outra coisa, eu não quero pregar, né? E aí minha mãe falou, não, mas você pode fazer os dois e tal. Beleza, eu não tinha gostado muito da ideia no começo. Mas quando eu fui conhecendo mais a Deus, começando a frequentar a igreja, ler a palavra, esse desejo tem crescido em mim, sabe? De pregar, de compartilhar. E não só pegar o microfone e pregar na igreja, mas você falar de Jesus pro seu amigo, no Uber. Eu era alguém totalmente tímido. As pessoas na escolinha me davam tchau, eu nem olhava na cara, tipo, eu era muito tímido. E hoje eu falo com pessoas bem mais tranquilamente, eu tenho uma comunicação melhor. Então esse é o meu testemunho. Esse é um pouquinho de quem eu era e de quem eu sou hoje. Mas alguém pode estar se perguntando, né? Depressão tem cura? E, gente, eu dei uma pesquisada e cientificamente, né? Há uma cura. Se você fazer o tratamento certinho e tal, eu li que você pode ser curado, você pode melhorar. Mas eu queria dizer pra você que mesmo se não houvesse cura médica, Deus ele pode fazer o que pra nós é impossível. Ele pode ressuscitar morto, ele pode curar depressão, ele pode curar uma dor de cabeça. Mas ele pode fazer muito mais, porque nada pra ele é tão difícil que ele não possa fazer. Então, se você está passando por crise de ansiedade, depressão, né, ou até começando a ter, tal, até percebendo isso, eu queria dizer pra você que você não perca a esperança, mas que você tem esperança, entenda que é uma cura, que é uma solução, porque tem muita gente que acha que não tem o que fazer, não tem, né, um medicamento pra tomar e tal, e acaba se suicidando achando que é a melhor escolha se fazer pra parar com aquele sofrimento, mas não é. Deus ele pode te curar, ele pode te ajudar. Então eu queria dizer pra você, buscar ajuda psiquiátrica, ajuda médica, sim, é muito importante, só que busca Deus também, porque da mesma maneira que ele me ajudou, eu acredito que ele pode te ajudar. E se você conhece alguém que passa por isso, compartilhe esse vídeo com ela. Espero que possa gerar esperança no coração dela e incentivar todos nós, buscarmos cada vez mais a Deus.